ainda tem coragem de me mandar mensagem falando que tá com saudade de mim. Aí que a pessoa pensa, poxa, só eu que amo? Só eu que demonstro? Por que a pessoa não demonstra que me ama também? Eu sinto que essa é uma coisa que a gente faz todo dia que faz diferença lá na frente. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ver, tem uma gata surtando aqui atrás. Então, hoje nós precisamos falar sobre as 5 linguagens do amor, mas eu já vou começar falando que esse vídeo não é só pra quem tem relacionamento. Claro que ele ajudou muito no meu relacionamento com meu marido, mas eu acredito que ele serve pra todo mundo porque todo mundo se relaciona com alguém em algum nível, seja com os pais, seja com os filhos, amigos, o parceiro, e todos nós temos uma forma de comunicar nossos sentimentos. Inclusive, o Gary Chapman, que é o autor desse livro, ele também fez, até onde eu vi, ele fez mais 2 versões desse mesmo livro, voltado para crianças e para adolescentes, para vocês verem aí como a gente pode usar na vida e não só no dentro de um relacionamento. Mas a versão que eu li foi esse, As 5 Linguagens do Amor, e nesse livro ele fala principalmente sobre como é a dinâmica das linguagens de amor dentro de um relacionamento. Apesar disso, a base é a mesma. O que ele percebeu foi que, assim como nós usamos os idiomas para nos comunicar, nós também temos linguagens para expressar o amor. Então, da mesma forma que você tá vendo esse vídeo e entendendo o que eu tô falando em português, porque você fala português, alguém que não entende português não ia entender o que eu tô falando. Mas calma que eu vou explicar melhor. O Gary Chapman é um autor e conselheiro matrimonial. E ele começou a notar reclamações do tipo: eu sinto que a minha esposa não me ama. Eu demonstro sempre que eu a amo, eu faço tudo por ela, eu faço tudo pela nossa família, mas eu não sinto que ela me ama de volta. E aí, depois de investigar várias situações desse tipo, perguntar o que estava acontecendo, né? Por que a pessoa estava falando aquilo, ele começou a notar um certo padrão nesse tipo de reclamação. E ele começou a perceber que a forma que a pessoa expressava e entendia amor era mais específica e que tinha uma variação entre elas. Então, ele resolveu dividir as linguagens de amor em 5, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas para vocês entenderem como foi feita essa divisão. A pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem de amor, ela precisa ler ou ouvir que ela é amada. Então, por exemplo, ela vai se sentir amada quando ela ouve alguém falando eu te amo, quando ela ouve alguém falando tô com muita saudade de você, você é muito especial pra mim, você é importante pra mim. Pode ser também um elogio, obrigada por me apoiar, obrigada por me incentivar. Assim que ela vai entender e reconhecer o amor. E essa palavra de afirmação, ela pode vir tanto escrita quanto falada. Ou então, você pode mandar uma mensagem, você pode deixar um bilhete, você pode falar que ama. A pessoa vai conseguir interpretar amor dessa forma. A segunda é tempo de qualidade. A pessoa que tem tempo de qualidade como linguagem de amor precisa da presença do outro de corpo e alma. Ela precisa da atenção genuína e ela precisa sentir que a pessoa realmente tá ali, que tá ouvindo, que tá presente ali naquele momento. Então não adianta sentar para assistir um filme e nem prestar atenção no filme. Também não adianta sair para jantar e ficar mexendo no celular. Não é só estar fisicamente no mesmo ambiente, você realmente tem que estar ali de verdade. A pessoa quer dedicação e atenção genuína para aquele momento e para ela. E ela também está disposta a oferecer isso para a pessoa que ela ama. A terceira é presentes, e aí eu já sei que vai ficar um monte de gente falando: mas todo mundo gosta de ganhar presente. Mas tem que ter muito dinheiro pra se relacionar com alguém que tem essa linguagem de amor. E não tem nada a ver. O presente, ele tá muito mais relacionado ao fato de ter sido lembrado. Normalmente o presente, ele tá relacionado a alguma coisa mais íntima. Então, assim, o presente mais especial não necessariamente vai ser o presente mais caro, mas sim alguma coisa que a pessoa precisa ou alguma coisa relacionada ao que aquela pessoa gosta. Então, quanto mais íntimo e quanto mais tempo a pessoa dedicou àquele presente, quanto mais tempo o presenteador dedicou pensando naquela coisa e sabe que é uma coisa que a pessoa que vai receber esse presente gosta. Por exemplo, pode ser alguma coisa da cor favorita da pessoa, pode ser alguma coisa relacionada aos gostos que aquela pessoa tem. Então, poxa, eu sei que fulano gosta de planta, eu vou dar alguma coisa relacionada à planta para aquela pessoa. Tem muito mais a ver com isso do que com o valor do presente, com a utilidade do presente também. Então, é muito mais envolver sentimentos e
intimidade dentro de um presente. Inclusive, presentes é uma linguagem de amor minha, e uma coisa que o Alisson faz é sempre trazer alguma coisinha pra mim quando ele vai no supermercado ou quando ele sai. Ele sempre traz alguma coisinha pra mim. É muito bonitinho. Isso foi conquistado e eu vou já explicar pra vocês como. A próxima linguagem é atos de serviço. E a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela entende e demonstra amor quando ela realiza alguma coisa por alguém ou quando alguém realiza alguma coisa por ela. Normalmente aquela pessoa que, poxa, tá numa correria aqui, tem um monte de coisa pra fazer. Hoje você tá muito ocupada, eu tô percebendo que você tá muito ocupada. Então deixa que eu lavo a louça pra você hoje. Ou então, cara, a pessoa que não gosta de... Eu sou muito essa pessoa. Eu odeio sair pra resolver alguma coisa, assim, muito burocrática. Então, uma forma de expressar amor é ver o outro resolvendo alguma coisa que eu odeio fazer e a pessoa vai lá e faz pra mim. É uma outra forma de expressar e entender amor. Então, atos de serviço é minha outra linguagem de amor, e uma coisa que o Alisson fazia que era muito especial pra mim era quando eu tinha que sair pra trabalhar muito cedo. 5 horas da manhã eu tinha que estar pronta já, esperando o transporte, né? E ele acordava cedo pra fazer o meu café da manhã, porque eu não tomava café da manhã em casa. E ele acordava cedo e fazia meu café da manhã, colocava dentro da lancheira. Então, nossa, isso era muito bonitinho. Era uma outra coisa que ele fazia e eu achava lindo. Até hoje eu adoro quando ele faz alguma coisa desse tipo. A última é toque físico. E aí é isso mesmo, uma pessoa que precisa de toque, de contato. Então é uma pessoa que gosta de abraçar muito, gosta de estar sempre de mão dada, encostado no outro. É a pessoa mais calorosa, mais carinhosa. E forma de demonstrar isso é dar um abraço, dar um beijo, manter contato físico. Então estar de mão dada, tá assistindo um filme, encosta a perna, encosta a mão, faz um cafuné. Tudo isso envolve o toque físico. Então essas são as 5 linguagens, e a maioria das pessoas possuem 2 linguagens de amor, que é a primária e a secundária. Mas algumas só têm uma linguagem de amor. As pessoas normalmente entendem e expressam amor na linguagem delas. E aí que vai morar o problema. Então vamos ver aqui como que acontece o conflito e por que que isso pode ajudar dentro do relacionamento. O que acontece é que dentro de um relacionamento é raro que as linguagens sejam as mesmas. Então, por exemplo, aqui em casa as minhas linguagens são presentes e atos de serviço, e a do Alisson são palavras de afirmação e toque físico. Então, assim, ó, são 4 linguagens de amor dentro de um único relacionamento, e aí a gente precisa encontrar uma forma de comunicar melhor esse amor, porque se cada um fizer só a sua parte, o outro não vai se sentir amado. Sem falar que a convivência por si só já é muito complicada, né? Imagina aí, 2 irmãos que têm uma vida super parecida, que tiveram criação parecida, pais e situações de vida muito parecidas, já encontram conflitos, já tem problemas. Imagina um casal que viveu durante 20, 30, 40 anos de formas totalmente diferentes e de repente precisam conviver por 24 horas, muitas vezes, algumas vezes, dentro de uma casa, com todos os problemas que envolvem uma casa, né? Então, tendo em vista já que a convivência é difícil, vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar o João e a Maria. O João, depois de trabalhar o dia inteiro, resolveu fazer um jantar. E ele sabe qual é o prato favorito da Maria e ele decidiu que nesse dia ele vai fazer um jantar especial para os dois com o prato favorito dela. E a Maria resolveu sair mais cedo do trabalho justamente nesse dia para ela ter um momento com o João. Os dois estão trabalhando demais e quase não se viram durante a semana e seria muito especial ter um momento para os dois. Aí a Maria chegou em casa e já viu que o João não estava lá e já se estressou. Aí ela foi atrás do celular dela, né, pra ver o que estava acontecendo, porque ele não estava em casa ainda. E quando ela viu o celular dela, ela viu que tinha umas mensagens do João dizendo que ele tava com saudade, que queria ficar com ela, que a amava muito. E ela viu também uma outra mensagem dizendo que ele ia passar no supermercado antes de ir pra casa. Aí não demorou muito, o João chegou em casa e já foi direto pra cozinha. Enquanto ele tava preparando lá a comida, a Maria tentou puxar assunto, mas ele tá super distraído, entretido com a comida, e ele nem prestou muita atenção no que ela estava falando. Aí a Maria sugere que eles peçam iFood e que deixem a comida pro dia seguinte. Aí o João já se chateia e diz: poxa, eu mandei mensagem pra ti avisando que eu ia no supermercado, eu tô aqui fazendo a comida que tu mais gosta e tu tá reclamando, tu tá se desfazendo da comida que eu tô fazendo aqui agora, tô fazendo teu prato favorito e tu não tá nem aí. Aí a Maria também se chateia e diz: poxa, eu saí cedo do trabalho pra gente ficar junto e tu só fica aí nessa cozinha e nem presta atenção no que eu
falo, ainda tem coragem de me mandar mensagem falando que tá com saudade de mim. Se tivesse com saudade mesmo, ia largar tudo pra ficar comigo. Aí pronto, uma situação super normal, que era pra estar tudo bem, era pros dois estarem curtindo aquele momento, aí os dois já se chatearam. Aí vamos ver aí o que tá por trás, usando as linguagens de amor. Ela preferia que eles tivessem pedido alguma coisa no iFood, assim eles conseguiriam só sentar e conversar e se dar atenção. Ele queria fazer algo especial pra ela, queria fazer o prato favorito dela e queria que ela tivesse ficado feliz dele ter feito o prato dela. Ela saiu mais cedo do trabalho. Ele foi ao supermercado e tava fazendo comida pra ela. Mas agora os dois estão chateados. Ela ignorou todo o trabalho dele de fazer a comida e ele não deu a atenção que ela queria. Ele expressou amor pela linguagem atos de serviço e ela expressou o amor pela linguagem tempo de qualidade. De quebra, a gente pode ver que o João também tem palavras de afirmação como linguagem de amor e assim se criou uma situação que deveria ser ótima, porque os dois se amam, os dois queriam ficar juntos, os dois queriam aproveitar e expressar amor e mostrar que se amam. No final das contas, os dois se desentenderam. Os dois disseram eu te amo, cada um na sua linguagem, mas nenhum dos dois compreendeu a linguagem do outro. Aí que a pessoa pensa, poxa, só eu que amo, só eu que demonstro, por que a pessoa não demonstra que me ama também? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o livro e como identificar quais são as suas linguagens de amor. Esse livro é um livro bem pequeno, eu acho que não tem nem 200 páginas, é uma linguagem super fácil e clara, ele já vai direto ao ponto, ele não fica enrolando e ele dá vários exemplos de como essas reclamações chegavam pra ele, como ele foi notando esse padrão e categorizando desse jeito. No final do livro, ele também coloca um teste, tipo estilo revista da Capricho, pra você descobrir qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor do seu parceiro ou parceira. Acontece nesse teste de, às vezes, dar a mesma pontuação para duas linguagens, né? Ou para saber qual é a linguagem primária e qual é a linguagem secundária. E a dica que ele dá para dar esse desempate aí é você prestar atenção e perceber qual mais te magoaria se acontecesse o contrário. Vamos usar o exemplo de tô em dúvida entre palavras de afirmação e presentes. O que seria mais grave para você? Não ouvir eu te amo, não ouvir você é especial para mim, ou não ganhar presente numa data especial para você. Então, aquela que mais te magoaria provavelmente é mais importante. E aí fica interessante também porque, já trazendo a minha experiência própria, eu lembro que no início do meu namoro com o Alisson foi o meu primeiro namorado, né? O único namorado que eu tive. E eu lembro que no início do nosso relacionamento, todo mês que completava era um feito, né? Imagina. Todo mês que se completava era um feito pra mim, era uma experiência muito nova pra mim. E eu, nessa época eu tava na faculdade e tinha uma amiga lá na faculdade que ela vendia brownie. E o Alisson, ele gosta muito de chocolate. Eu não sou muito fã de chocolate, mas o Alisson gosta muito de chocolate. Então todo mês eu arranjava alguma coisinha pra dar pra ele e ele não parecia se importar muito com isso. E eu também não ganhava nada dele. Então eu ficava tipo, poxa, só eu que me importo que a gente tá completando mais um mês de namoro e tal. E eu ficava arrasada. Já o Alisson, ele sempre foi assim mais desinibido, então quando acontecia alguma coisa que ele não gostava, ele falava. Aí teve uma coisa que aconteceu, que foi no início do nosso relacionamento também, quando ele falava oi amor, eu respondia oi. Toda vez que me falavam oi Lídia, oi qualquer coisa, eu só falava oi, minha resposta era sempre oi. E aí ele reclamava de por que tu só fala oi? Por que tu não fala oi amor? E aí com o tempo eu fui aprendendo a falar oi amor, assim como ele com o tempo foi aprendendo a me dar coisinhas, porque aí demorou um tempo, mas eu falei que, pô, tô fazendo um monte de coisa aqui, tu não tá nem aí. Então, a gente foi consertando isso meio que na marra. Tudo isso sem saber o que eram as 5 linguagens do amor. Então, dadas essas situações, pra mim era muito fácil identificar, quando eu tava lendo o livro, já era muito fácil identificar qual era a linguagem de amor de cada um. Enquanto eu tava lendo o livro, eu já fui identificando as minhas linguagens de amor e as linguagens de amor do Alisson. Eu fiz o teste, mas foi mais pra confirmar mesmo. O que eu digo pra você é, como o livro é super pequenininho, fácil de ler, barato. Eu lembro que a minha versão, eu não tenho a versão física dele, eu comprei pro Kindle. E eu lembro que na época eu não sei se era uma promoção, mas foi R$15. De qualquer forma, eu acho que da última vez que eu vi em livraria tava 27. É um preço legal e eu acho que vale muito a pena ter esse livro em casa. Ou comprar pro Kindle ou ter o livro físico mesmo. Acho que é uma boa ideia. Então eu recomendo que você compre e leia o livro e faça o teste. É a melhor forma de entender e aplicar no seu relacionamento.
relacionamento. Mas, de qualquer forma, só eu explicando aqui, eu acho que fica bem fácil as pessoas identificarem, porque a gente se conhece, né? A gente sabe onde dói, a gente sabe onde é sensível. Então, se você já sabe, se você já desconfia de quais são as suas linguagens, já coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mas e agora, como aplicar tudo isso dentro do meu relacionamento? A primeira coisa que você precisa entender é como tá ficando essa comunicação de amor dentro do seu relacionamento. Então você precisa entender que quando a pessoa faz coisas que estão relacionadas à linguagem de amor dela, ela está demonstrando que te ama. E se você está demonstrando na sua linguagem e a linguagem de vocês não é a mesma, provavelmente ela não está entendendo que aquelas coisas que você está fazendo são uma expressão de amor. Então eu vou contar para vocês como foi a minha experiência aplicando toda essa teoria dentro do meu relacionamento. Eu e o Alisson namoramos durante... Eu não tenho agora de cabeça, meu Deus, peraí. Supletivo? 17, 18, 19, 20. Então, eu e o Alisson, nós namoramos por quase 4 anos, até a gente começar a morar junto. E aí eu lembro que assim que a gente começou a morar junto, foi quando eu li esse livro. E eu tava ali naquela situação nova de casamento, né? E 2020, que foi o ano que a gente começou a morar junto, foi o ano da pandemia. Então a gente teve a nossa festa dia 11 de janeiro. E em março, acho que foi em março que começou toda a situação de pandemia aqui em Manaus, aqui no Brasil. E aí eu tinha acabado de ler esse livro e com a pandemia a gente acabou tendo que conviver muito juntos logo no primeiro ano, porque a gente ficava trancado dentro de casa, e era nós dois e pronto, né? Então eu acho que isso deu um impacto muito grande no nosso relacionamento, porque eu acho que a gente conseguiu se comunicar bem e demonstrar, assim, que, pô, tô aqui do teu lado, tô aqui contigo, eu te amo, algumas coisas são difíceis, mas eu tô aqui, eu quero melhorar. Eu acho que isso que foi que deu muita diferença no nosso relacionamento. E isso foi possível porque a gente conseguia mostrar que amava e entender que amava. Depois desse contexto eu vou explicar como é que foi. Eu li esse livro logo que a gente começou a morar juntos. E aí eu já consegui identificar as linguagens logo no decorrer do livro, né? Mas eu fiz o teste pra confirmar. Pra mim foi muito fácil identificar as nossas linguagens de amor, porque eu tenho uma memória boa, então eu lembrava de várias coisas que tinham acontecido no nosso relacionamento. Eu lembro de identificar as linguagens do amor do Alisson, porque eu lembro que no nosso relacionamento tinha essa parte aí do oi amor, e pro Alisson era muito fácil, muito comum, muito natural ele falar eu te amo. E pra mim não era normal, pra mim não era tão frequente, não era tão comum. Então eu percebia que ele gostava de falar, que ele gostava de ouvir, e aí eu já dei pra identificar. E outra coisa foi que o Alisson era muito grudento, ele ainda é grudento até hoje, mas assim, muito de gostar de abraço. Então se ele passava por mim, ele sempre fazia um carinho, dava um beijo, dava um abraço. Quando a gente ia deitar pra assistir um filme, ele sempre fazia questão de, sabe quando encosta assim a perna, o pé, ou então tá andando por aí, sempre tá de mão dada. Aí a gente acostuma ir com isso e fica meio comum, mas eu percebia que isso era uma característica forte dele. Então foi fácil identificar as duas linguagens dele, que era palavras de afirmação e toque físico. E identificadas as linguagens de todo mundo, eu terminei de ler o livro e aí eu tava com conhecimento na mão, né? Então, pra mim, quem tá com conhecimento é que é o responsável por interpretar e aplicar aquilo. Já que eu tava com aquele conhecimento, eu resolvi falar pro Alisson, olha, eu li esse livro aqui, é muito legal. Se eu não me engano, ele já tinha ouvido falar sobre esse livro, mas ele não tinha lido. E aí eu falei, olha, tem esse livro aqui, ele fala isso e aquilo. Eu descobri quais são as minhas linguagens de amor e eu acho que essas são as suas. E eu lembro da gente fazer o teste. E aí eu falei pra ele, né, que eu tinha gostado muito do livro, que eu tinha achado muito interessante, que aquilo fazia muito sentido pra mim. E aí eu falei pra ele, agora eu entendo que quando você me abraça, quando você faz questão de eu fazer cafuné em você, ou quando você faz cafuné em mim, você tá demonstrando que me ama. E agora, entendendo quais são as suas linguagens de amor e como você entende amor, eu vou me esforçar pra fazer essas coisas, pra fazer se sentir amado. E falei pra ele, a minha linguagem de amor é outra. Minha linguagem de amor é atos de serviço e presentes. Então, toda vez que eu, por exemplo, fizer um café pra você, que eu resolver alguma coisa pra você, eu preciso que você entenda que essa é a minha forma de demonstrar amor. Então, da mesma forma que quando você me abraça, você quer dizer que me ama, quando eu faço um café pra você, eu tô querendo dizer que te amo também. E eu acho que essa era uma forma de fazer um tipo de tradução, sabe? De colocar duas formas de expressar amor uma do lado da outra e dizer,
Isso equivale a isso, uma tradução mesmo. Depois disso, as coisas começaram a acontecer. Claro que não é do dia pra noite, é uma coisa que requer esforço, relacionamento requer esforço. Não é fácil no início você lembrar que preciso expressar desse jeito, como posso fazer tal coisa, sabe? É complicado no início. Mas depois isso vai ficando natural, vai ficando mais fácil. Às vezes fica até automático, você não percebe. No início, você tem que se esforçar para lembrar de expressar na linguagem dele. Você tem que se lembrar de que, se ele tá fazendo isso, ele tá querendo dizer que me ama. Então, por exemplo, eu lembro de uma coisa que eu comecei a fazer muita questão de fazer, era sempre que ele tava sentado, tipo, na mesa, trabalhando, sempre que eu passava por ele, eu passava a mão no ombro. Às vezes isso é suficiente. E eu colocava assim, sempre que eu passar por ele, encostar nele de alguma forma, fazer com que ele sinta que está ali, fazer com que ele sinta que eu o estou vendo, tá certo? Fazer cafuné também, então era uma coisa que eu fazia bastante, que eu faço ainda hoje em dia. E ele começou a fazer essas outras coisas, então, quando ele vê que eu tô numa correria, ele pergunta se eu preciso de ajuda, quando aconteceu alguma coisa, aconteceu isso ontem mesmo, aconteceu uma situação aqui em casa e ele falou, você quer ajuda? Sabe? Então, é muito legal ver hoje, depois de 4 anos, quão natural isso foi ficando. 4 anos? Supletivo? 4 anos. Então, assim, vai ficando natural, vai virando uma parte do dia a dia. Relacionamento é difícil, vai dar trabalho, de qualquer jeito. Mas eu sinto que essa é uma coisa que a gente faz todo dia, que faz diferença lá na frente, sabe? Até os desentendimentos começam a ter um outro tom, porque nunca vai ser aquela sensação de que, poxa, só eu que me dedico nesse casamento, só eu que me esforço. Tudo muda porque ganha um outro tom. E mais uma coisa muito importante sobre isso é conversar. Gente, conversar é essencial. Você que tá vendo esse vídeo, você tá com conhecimento. Use isso no seu relacionamento. Tem uma coisa que eu aprendi que é muito legal, é que o saque é de quem está com a bola. Então, se o conhecimento tá com você, a responsabilidade é sua. Aplique no relacionamento. Gente, eu garanto que vai fazer muita diferença e que isso ajuda muito. Não só dentro de um relacionamento amoroso, né? Mas também na sua vida inteira, sabe? Perceber do que o outro gosta. Com o tempo a gente vai ganhando essa habilidade de reconhecer no outro. Não precisa você morar com a pessoa pra você entender. Só observando o comportamento das pessoas ao seu redor, você já consegue identificar as linguagens dela. E aí eu fiz disso um hábito, né? Então eu vou olhando todo mundo e já vou identificando o que cada um é. E é muito legal fazer isso com os amigos. Acho que essa é uma dica que realmente muda relacionamentos, transforma relacionamentos. E transformou o meu. Quando a gente começa a fazer dentro de um relacionamento e o outro vê que tá funcionando, ele vai fazer também. Porque ele vê que tá funcionando e ele vai se sentir amado e isso vai fazer ser muito mais fácil pra ele também repetir aquela ação e procurar entender. Então, assim, quando você notar o esforço do outro fazendo coisas, demonstrando amor na sua linguagem, reconheça e fale assim, olha que legal, tô vendo que você tá expressando na minha linguagem. Entendo que você tá me dizendo que me ama, que você tá demonstrando que me ama. E mesmo sabendo que isso vai influenciar seu parceiro ou sua parceira, faça sem expectativa, sem querer um retorno. Então, o que eu recomendo é compartilha logo esse vídeo com a pessoa que você ama, com seu namorado, com a sua namorada, esposa. Assim a pessoa já vai estar ciente do que é e do que pode estar acontecendo nos próximos dias. E a partir daí você começa a fazer em casa, testar em casa. Faz um laboratório na sua casa e testa todas essas coisas. Eu garanto que é natural. Quando o outro percebe o seu esforço e percebe que ele tá se sentindo mais amado, ele naturalmente vai querer fazer você se sentir amado também. Então, às vezes, é só ver funcionando pra querer colocar em prática também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude no relacionamento de vocês, tanto quanto ajudou no meu. Então, não esqueça de comentar suas linguagens de amor aqui embaixo, de curtir esse vídeo, que é super importante pra mim, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com o amado ou a amada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!